Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia, mais uma vez com as nossas videoaulas de geografia, mais uma semana, onde estamos estudando sobre a hidrografia, o nosso capítulo 3. Hoje iremos abordar a questão dos rios, foz, nascente, leito. Vamos entender quais são os seus tipos e suas principais características. Estão prontos? Podemos começar? Vamos lá! Na nossa aula de hoje, podemos perceber que um rio ele está relacionado com a função natural, ou seja, é um curso natural da água que nasce nas áreas montanhosas, ou seja, nas nossas montanhas, e deságua no mar. Quando a gente fala de desaguar, significa que é o seu destino final. O mar está relacionado com o nosso oceano, especificamente o Oceano Atlântico, porque é aquele que banha as águas do Brasil, então estamos se referindo a ele. Em um lago ou em um outro rio afluente. Isso quer dizer o quê? Que além dele desaguar no mar, em um oceano, essas águas desse rio podem também desaguar dentro de um lago ou até mesmo dentro de um outro rio, que se chama afluente. Quais os conceitos relacionados ao percurso a um tipo de rio? Nós temos as nascentes, a foz, o leito e o caudal. O que significa cada um? Nascente é o local onde o rio nasce, especificamente nas áreas montanhosas. A foz é o local onde o rio deságua, onde a água vai desaguar do rio. É o seu destino final. O leito, local onde corre o rio, é o percurso do rio. E o caudal é a quantidade de água que passa por uma determinada secção do rio, ou seja, a quantidade de água que vai ficar acumulada. Lembrando a vocês que dentro do nosso rio existem os leitos. E o leito ele é determinado em 3 tipos, que é o leito de estiagem, o leito normal e o leito de cheia. Qual a característica de cada um? O de estiagem está relacionado onde o rio corre nos períodos mais secos do ano. O leito normal, onde corre o rio normalmente. E o leito de cheia, onde corre o rio nos períodos mais chuvosos do ano. Então, o de estiagem está relacionado com a seca, o de cheia está relacionado com a chuva. Analisando as nossas imagens, podemos perceber que a nossa figura A, ela é uma representação do leito de estiagem. Por quê? Nós temos aqui o espaço do percurso que o rio faz, mas quando ele está no período seco, o rio ele fica o quê? Em pequenas estiagens, ou seja, a sua quantidade de água no local ela vai diminuindo. Quando falamos de leito normal, estamos se referindo aqui ao nosso ponto B. O seu percurso ele está ocorrendo de forma normal. A água ela vai na quantidade razoável. Quando se fala de um leito de cheia, nós temos aqui o nosso ponto C. Significa que, pela questão da quantidade de chuva que ocorre naquele período, a água ela pode ocasionar o quê? A transbordação, ou seja, o rio ele vai transbordar, ele vai estar em período de cheia. Então, nós temos 3 ações com relação ao leito. Estiagem, que é no período de seca, falta de chuva. Normal, que é quando ele está no período de gradativamente nem seco e nem cheio. E o leito de cheia é quando a água ocorre o transbordamento por conta da quantidade de chuva. E observando, nós temos as redes hidrográficas e as bacias hidrográficas, que representam características diferentes e ao mesmo tempo semelhantes. Vamos observar. Bacia hidrográfica é o território drenado por um rio principal. Aqui nós temos esse rio principal, que é o rio permanente, aquele que não seca, e seus afluentes. Quem são os afluentes? São aqueles rios menores, que eles são considerados rios temporários, aqueles que secam. Você percebe que aqui nós temos a rede hidrelétrica
E a bacia hidrográfica com a mesma característica de percurso. Rio principal, e aqui nós temos os seus afluentes, que são os rios temporários. A rede hidrográfica é o conjunto de todos os rios que estão ligados entre si. Então, qual a característica diferente? A diferença é que a bacia hidrográfica ela está relacionada com o percurso do rio principal e os seus afluentes, que ele acaba drenando esses rios afluentes, e a rede hidrográfica está relacionada com a união dos dois, tanto a bacia como tanto o rio como seu afluente. E chegamos ao percurso do rio, que é dividido em 3 partes: curso superior, intermediário e o inferior. Mas eles também têm uma outra nomenclatura. O superior pode ser chamado de alto, o intermediário de médio e o inferior de baixo. Quais suas características? Com relação ao superior, ao alto, é uma porção inicial do rio com grandes declives, ou seja, ele vai em descida, então nós temos o ponto inicial. Os seus vales são em formas de V. Aqui nós temos os vales, forma de V, forma de V. Apresenta uma grande velocidade de água exatamente por conta do seu declive, por conta da sua descida. E essa ação acaba ocorrendo o desgaste dos materiais, o desgaste do solo, da vegetação, porque essa água acaba arrastando o que encontra pela frente. Já no curso intermediário ou médio, a porção intermediária do rio vem com menores declives, ou seja, sua descida já é em menor proporção. Os vales são em formas de V aberto. A velocidade da água começa a diminuir porque a sua descida não é mais tão declive e ocorre a fase de erosão, o transporte de tudo que ele vem arrastando, ou seja, de tudo que ele vem encontrando pela frente. Já o inferior ou baixo, a sua porção final do rio é praticamente plano, e aqui podemos observar. Encontra-se vales largos e pouco profundo. Tem uma baixa velocidade do escoamento da água, exatamente porque já está numa região mais plana. E essa fase de erosão já é acumulação, porque como não tem mais descida, não tem mais percurso de rio, não tem mais vegetação para ser arrastada, ele vai acumular tudo que ele veio trazendo durante o seu percurso, o seu curso, do superior até o inferior. Cada tipo de rio apresenta uma característica diferente com relação ao seu volume de água. Então, quando o rio corre para dentro do continente, ele é chamado de endorreica, ou seja, é uma ação dentro do espaço. Quando o rio corre para fora do continente, é chamado de exorreica, é uma ação fora do espaço. O rio que não possui uma direção certa, ele simplesmente desaparece por conta da evaporação ou infiltração, esse rio acaba sendo muito parecido com o rio temporário, que é aquele que seca, suas águas evapora. Então, ele é conhecido como arreica. Já aqueles que são caracterizados por rios subterrâneos, como áreas calcárias e grutas, que são localizados dentro de rochas, dentro de espaços fechados, são chamados de criptorreica. Então, nós temos tipos de rio devido à sua ação de volume, a ação do volume da água, endorreica, que é quando ele ocorre dentro do continente, a área interna, exorreica, quando ele vai para fora do continente, ou seja, deságua no oceano, é chamado de exorreica. Arreica é quando o rio não possui uma direção certa, ele acaba evaporando por conta da falta de chuva. E o criptorreica é aquele que é localizado em grutas. E as partes de um rio, você conhece? Não? Pois vamos observar. Eles estão relacionados com os afluentes, nascentes, leito,
foz, subafluentes. Vamos conhecer cada um. Os afluentes é o nome dado ao rio pequeno que deságua em rio principal. É aquele tipo de rio pequeno, temporário, que costuma secar e ele acaba sendo abastecido, ele acaba recebendo águas de rio maior, que é considerado um rio principal ou um rio perene. Já o subafluente é o nome dado para pequenos rios que deságuam em um afluente, ou seja, é um rio menor que deságua também num rio pequeno. Confluência, termo que define a junção de dois ou mais rios, principalmente dos rios menores. Foz é o local onde irá desaguar a água do rio. Nós temos aqui a representação, podendo dar um outro rio em oceano ou lago. Essa água pode desaguar tanto em um lago, como no oceano, como em um outro rio. Quando ocorre em um outro rio, ele costuma ser num rio em maior proporção. Tipo de foz nós temos a delta, estuário e mista ou a complexa. E jusante é qualquer ponto do rio que se localiza depois da direção da foz, ou seja, é a quantidade de água que fica acumulada, podendo formar novos lagos. Então, como parte do rio, nós temos os afluentes como principal, nós temos o leito, nós temos a foz, os subafluentes e a nascente, que é onde tudo acontece, cada um com características diferentes. E para concluirmos o nosso conteúdo de hoje, podemos perceber que os rios perenes ou permanentes são aqueles que estão sempre fluindo da água em seu leito, ou seja, são aqueles que vêm em grande proporção por conta da sua nascente, fazendo todo o percurso do leito, ou seja, ele vem no caminho só. Já os temporários ou intermitentes são rios que secam na sua estiagem. Por que eles secam? Porque eles não recebem essa água vindo direto da nascente. Eles precisam ser abastecidos por esse rio principal. Um exemplo de rio para vocês ficarem cientes, relacionando um pouco com o conteúdo. Nós temos o Rio São Francisco, que nasce no estado de Minas Gerais, nas serras de Minas Gerais, ele sobe em direção à região Nordeste, cortando o estado da Bahia, o estado de Sergipe, o estado de Alagoas e deságua no Oceano Atlântico. Com a transposição do Rio São Francisco, essa água do rio acaba abastecendo os afluentes, que são aqueles temporários, e ajudando no abastecimento de água e no processo de irrigação para o sertão do Nordeste, onde foram construídos dois eixos, o eixo leste e o eixo norte. E aqui concluímos a nossa primeira aula dessa semana, onde abordamos partes do rio, volume da água, tipos de leito, percurso do rio. Espero que tenham gostado da nossa aula, tenham compreendido o assunto. Qualquer dúvida podem tirar no Class, estarei lá à disposição de vocês. Até a nossa próxima aula e tchau!